Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para podermos falar sobre o nosso assunto, O nosso curso de volta aos princípios, o vivendo o jeito bíblico de ser igreja. O propósito desses vídeos é unicamente trazer para você um subsídio sobre o discipulado, fazê-lo entender a responsabilidade que foi dada à igreja de não estar aqui apenas para abrir quatro paredes e entrarem e ali cantarem, pregarem e depois ir para as suas casas. Jesus não chamou a igreja para isso. Eu creio que nos 4 vídeos anteriores que nós ensinamos aqui, nós já de alguma forma deixamos bem claro isso para você. O objetivo da igreja estar aqui nessa terra é fazer um encontro, ou levar as pessoas a entenderem e se encontrarem com Deus, ter uma intimidade, um encontro com o Senhor. Mas para isso acontecer, só os cultos não adianta. Só ir na igreja não adianta. Tem que ter mais ainda. Então aí Deus nos chamou atenção sobre isso e estamos aqui para poder passar para vocês esse trabalho. Então o tema de hoje, ele também é muito interessante, é o seguinte, nós estamos na a unidade número 5, nossa quinta unidade, que diz o tema: como podemos expressar hoje os princípios do Novo Testamento? Como nós podemos expressar isso, os princípios? Lembrando que princípios, eles não se revogam, eles não se mudam, Princípios é princípios. A Bíblia, a mesma Bíblia que traz esses princípios aqui no Brasil, também é em qualquer lugar do mundo. Ela não muda. Eu já falei, vou repetir aqui para você, pode mudar a liturgia, a forma de conduzir um culto, mas os princípios de um culto, eles não podem ser nunca esquecidos, não podem ser tirados, tem que ser preservados, porque é assim que a igreja... Então vamos lá. Não podemos mudar uma estrutura sem mudar valor. Não podemos transplantar sistemas e estruturas. Nós transplantamos valores e vida. Então a questão do valor, ele vai muito além do que um sistema, do que uma estrutura. Então hoje se criam tantas coisas, e se esquece do primor, do principal, que é os valores ensinados por Jesus, a vida vivida que Jesus nos ensinou como vivermos e assim por diante, ok? Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo aqui. É bem provável que você se recorde com facilidade de algum momento em que experimentou com profundidade o sentido do que é ser igreja. Aquele cuidado especial dos irmãos ao seu lado, orando, compartilhando, levando as suas cargas, chorando ou se alegrando com você, com um momento muito especial em sua vida. Pode ser também que você se lembre de alguma ocasião em que ministrou as necessidades de outro irmão e até hoje receba dele o seu apreço e reconhecimento. A comunhão intensa da igreja de Atos 2, que tinha tudo em comum, parece muito radical para nossos dias, mas você certamente pode trazer à memória alguns momentos em que chegou bem perto de atingir seu ideal. Você não se sente saudade disso? Não tem saudade disso? Irmãos, eu fui criado na igreja, num ambiente, eu comecei o evangelho num ambiente onde era isso. Tinha aquela forma de nós compartilharmos amizade, conversarmos, vivermos numa vida comum. A igreja hoje parece que ela está mudando a sua forma de ser. As pessoas estão incomuns e isso não é bom. Então a igreja tem que ser comum.
O rico, o pobre, o preto, o branco, o amarelo, independente de raça ou de questões sociais, ela não pode diferenciar, porque a essência da igreja justamente está aí, em colocar as raças em comum acordo, as classes sociais em comum acordo. Dentro da igreja não tem pobre nem rico, não tem, dentro da igreja não tem discriminação de raça, que a raça lá é a raça cá, todo mundo são iguais, não tem diferença nenhuma disso. Então, é a essência. Eu me lembro que, vou te dar um exemplo disso bem claro, né? Eu quando estava pastoreando a igreja, tinha um irmão na igreja que ele era o meu supervisor. Olha só interessante, ele congregava na minha igreja, eu era pastor dele e eu era vigilante do plantão dele, que ele era supervisor. Lá na igreja, ele tocava teclado. Eu só, rapaz, vamos tocar teclado, tem uma hora de ensaio, ele chegava na hora de ensaio direitinho. Lá no trabalho, já investia. Lá no trabalho era, fulano, aí eu falar aqueles códigos do rádio e falar assim: Wagner, você pode estar no lugar ali, não é pastor Wagner. Wagner, você pode, vai no posto tal hoje, tirar serviço lá hoje. Não, tá tranquilo, senhor, estão as ordens. E íamos. Então, isso é viver em comum. Porque hoje as pessoas acham que só porque é pastor ele pode dar as cartas até no trabalho dele. Não. Né? Tem que haver tem que entender essa diferença. Então, isso faz com que a igreja seja a igreja. Isso que é a igreja, né? Eu não consigo mais ver a igreja de outra forma, pois só quando vivo assim experimento a essência que significa ser igreja. Você e eu precisamos disso. Portanto, vamos simplificar o nosso jeito de ser, enfatizar a importância dos relacionamentos mútuos, ou seja, voltar à beleza da comunhão cristã no templo e nos pequenos grupos. É muito mais do que falar de amor, é viver intensamente o partir do pão, as orações, a adoração, e tudo isso com simplicidade de coração, como era no princípio. E como resultado, alcançaremos o coração das pessoas ao nosso redor, e o Senhor vai acrescentar a cada dia os que serão salvos. Então, é assim que é a igreja. Uma coisa interessante que eu até grifei aqui no meu script aqui, que a igreja, o que chama a atenção do povo lá fora, justamente até esse rapaz, até hoje somos amigos, né? Hoje eu não estou mais pastoreando a igreja, entreguei a igreja e hoje eu estou me voltado para esse trabalho e ainda continuamos amigos entre nós, né? Nós nos relacionamos muito bem com a nossa amizade. Isso é importante, eu nunca fugiu disso. Então vejamos aqui, queridos, é que quando alcançamos o coração das pessoas, aí o Senhor, Ele vai acrescentar a cada dia os salvos. Sabe por que hoje não existe salvação? Tem pessoas que estão tendo uma confusão sobre isso. Acha que as pessoas entrarem para a igreja, elas estão salvas. Esse é a maior irresponsabilidade de um pastor, de um líder, pensar assim. Não. Se a pessoa entrou dentro de uma igreja, agora a função pastoral, a função da liderança da igreja é discipulá-los, é levá-los a um padrão, a um ponto de maturidade, né? Isso é a responsabilidade da igreja e da liderança da igreja. Um líder que não faz isso, ele está perdendo o seu tempo como liderança. Não é somente na igreja falar, não, tem que sentar, sentar, ensinar a palavra de Deus, sempre estar próximos, né? Até hoje a gente faz isso ainda para algumas pessoas a qual nos chama. Chamou, estamos às ordens. Então vamos lá. O que precisamos não é de um programa novo, é de uma prática nova.
Ressaltar os valores neotestamentários do cuidado, da intercessão, do zelo, do ensino da palavra, da solicitação de contas, em uma vivência de pequenos grupos que se multipliquem. Não queremos eliminar a reunião da igreja toda do tempo. Precisamos dela, sim, mas necessitamos ter uma igreja, uma vida cristã efetiva, que não realiza apenas um grande grupo aos domingos, e precisamos ser igreja também durante a semana. Então esse é o problema hoje. O que fazem hoje? Acabou o culto, você observa só, cada um vai para sua casa. E hoje nós temos a tecnologia, nós temos aí os sites de conversa, podemos conversar, podemos nos relacionar, enfim. É preciso que tomemos uma providência disso. E só ficam fixadas, presas dentro das igrejas, né? E faz seus cultos e acabou. Não é isso que Deus deseja da gente. Ele deseja que a gente venha a fazer um trabalho não somente aos domingos, não. Os domingos tem que ser a chamada para poder, durante a semana, nós fazermos um trabalho pessoal de discipulado. Lares, entrar nos lares. A igreja começou no lar e ela tem que continuar nos lares. A igreja, o templo, vamos dizer propriamente dito, ele não vai conseguir conectar as pessoas umas com as outras. Não consegue, amado. Isso já foi comprovado. Não venha me dizer que essas coisas podem acontecer. Não acontecem. Existe apenas um círculo de amizade, mas não existe uma conexão. Mas é isso que Jesus, ele na verdade, ele fez com os discípulos deles. O que ele fez? Ele trouxe entre eles uma conexão. Imagine só se ele não tivesse conexão. O que seria depois? E nós não saímos nem aqui, amados. Sabe por que às vezes o evangelho não alcança, né, de uma forma geral, o que está próximo de nós? É porque a gente, na verdade, não se importa com isso. Colocaram na cabeça que a igreja, o culto, aí fala, chama para o gabinete, chama atenção, chama o gabinete, bota no banco, enfim, mas se esquece de dar estruturas para as pessoas. É a estrutura que vai fazer com que essas pessoas, elas vivam em conexão com Deus. Então, isso é muito importante, amado, muito importante. Vamos lá. Um encontro de pequeno grupo pode ser encarado como um programa, uma estratégia. Porém, o que acontece nele, isto é, os valores bíblicos que dele desencadeia, são preciosos demais para serem perdidos. Nele acontece a potencialização dos relacionamentos discipuladores e edificação mútua de que todos sentimos falta e que nem sempre conseguimos desfrutar do templo ou na escola. Na realidade, pequenos grupos de vida são da igreja e ser igreja em ação. Aí John Stott, ele faz assim uma observação. Olha a observação de John Stott. A visão descentralizada enfatiza que a igreja não é o centro de tudo para a vida cristã. Ela não absorve toda a energia dos membros e suas próprias atividades. Antes, a igreja local deve ensinar seus membros a se alimentarem diariamente com a palavra de Deus e entrarem diretamente na presença do Senhor. Mas depois, ao longo da semana, assumirem seu lugar de sacerdotes do mais alto Deus. E qual é a função? Até a ideia de John Stott aqui é exatamente essa: fazer com que a igreja ela faz com que as pessoas elas se interagem com a palavra de Deus. Não é fazer com que a Bíblia seja apenas um enfeite que as pessoas levam para a igreja, um adorno, né, que as pessoas usam para poder ir para a igreja. Não, ela tem que ser
ela tem que ser utilizada, ela tem que estar em ação contínua para aquelas pessoas. E você observa que as pessoas vão para a igreja e muito mal abrem a Bíblia na igreja. Aí eu pergunto, está havendo alguma estrutura, eles estão recebendo alguma estrutura disso tudo aí? Algum ensinamento bíblico sobre isso? Porque não tem como. Porque o discipulado, na verdade, ele é um efeito cara a cara, é a cariação que a qual fazemos durante um momento que a qual foi nos dado ali em determinada casa. E ali vamos fazer essa cariação e vamos aprender a palavra de Deus de olhando um olhando para a cara do outro. E ali, por exemplo, eu estou aqui ensinando agora aqui, se eu estivesse ensinando isso aqui nas casas, certamente esse estudo duraria mais de 1 hora ou talvez 2 horas de estudo. E hoje eu estou explicando, eu estou dando aqui uma aula que dura no máximo 40 minutos. Então, está entendendo, queridos? É preciso isso, porque há uma interação, aí vai haver a interação, vai haver ali uma conversação boa, edificativa no meio de nós. É por isso que é importante isso. Sai dos seus acômodos e vão para as casas ensinarem, né? Em nome de Jesus. Então, aqui, ó. Por isso precisamos voltar para as casas, valorizar os relacionamentos pessoais que acontecem ali. Olha só, está dizendo aqui. Precisamos resgatar a vida em comunidade, ter nossos lares não como um local de descanso dos crentes, do tanto que trabalham na igreja, mas o próprio lugar em que a igreja acontece em todo o seu dinamismo. Reuniões em templos e em casas não se anulam, se cumprimentam, levando-nos a voos maiores. Em especial nesse tempo em que o fenômeno urbano tem acontecido, precisamos redescobrir os lares com o ambiente em que a igreja se faz presente para ser um canal da graça de Deus. Porque, observe só uma coisa, você está na sua casa, você está na igreja, e as pessoas às vezes não vão para a igreja, mas na sua casa geralmente vão, porque é um lugar mais... porque a igreja dá uma ideia de ostentação, de um lugar bem grande, um lugar onde precisa disso, precisa daquilo, né? Mas as casas, na verdade, eles vão lá e estão de bermuda mesmo, tão simples, de chinelo. Aí isso diferencia? Com certeza, porque o ser humano precisa estar à vontade. E na igreja, às vezes, não fica à vontade. Mas é claro que o lar vai ensiná-los eles isso. Mas tem que ter o lar. Uma vez um pastor chegou para mim e perguntou: o que nós temos que fazer, pastor Wagner? Eu disse: olha, teve que sair da igreja, parar um culto aqui e ir para os lares. Para que 13 reuniões na semana? Né? Para que 13 reuniões na igreja na semana? Perdem tempo com isso, é como tivesse, já falei aqui e repito, é como tivesse abrindo uma loja para esperar cliente. Mas isso não é ser igreja. A igreja tem que ir até os clientes, até as casas, para evangelizar eles. É isso que tem que ser feito. E infelizmente não está acontecendo. Não está acontecendo. Vamos lá. Sem compreender isso, algumas pessoas perguntam: por que agora toda essa conversa sobre pequenos grupos? Quando alguém questiona desta maneira, está invertendo as coisas. Precisamos, antes de tudo, determinar qual é realmente o nosso dilema. O que é o afastamento dos princípios bíblicos e não dos pequenos grupos? Na verdade, eles não são parte do problema, mas da solução. Pequenos grupos existem para nos ajudar a experimentar os princípios de que tanto estamos falando. Aí as pessoas querem, se justificar. Ah, mas por que isso agora? Não é porque isso agora, porque isso sempre existiu. A igreja, na verdade, é que ela perdeu o sentido, né, de como fazer isso.
Mas eu me lembro que a gente fazia isso sempre, sem hoje essa dinâmica toda que nós temos em nossas mãos, que nós estamos ensinando para você. Mas nós fazíamos, né? Nós tínhamos um grupo de jovens e de evangelismo que nós saímos para a rua, para evangelizar, para o encontro das pessoas. Quantas pessoas foram curadas intermédio dessas nossas reuniões, dessas nossas saídas, né? Reunião, nossa saída. Então é isso que está acontecendo hoje. Infelizmente, a igreja, ela quer justificar, porque isso hoje, não é porque isso hoje não, porque isso sempre existiu. Essa é a realidade, né? Não vamos entrar nessa. Então, o que faz que infelizmente, se limitando somente ao templo, sempre as pessoas vão ficar afastadas uma das outras. Isso não é legal. É o que faz com que a igreja ela seja a parte que... Já me chegou conhecimento, amados, uma vez, numa igreja bem grande, que pessoas não se conheciam. Uma vez a pessoa falou assim: você é da igreja fulana? Eu sou, eu também sou também. Mas nunca se conheceram. Agora imagine só, as pessoas congregam numa igreja bastante tempo, numa mesma igreja, e não se conhecem, não se esbarram. Isso é incrível, incrível, mas acontece. Vamos lá? Acontece que nas últimas décadas vimos tantas coisas negativas relacionadas a pequenos grupos que muitas vezes temos até medo de pensar sobre isso. Enquanto muitos líderes têm receio desse assunto devido às inúmeras histórias que já ouviram ou vivenciaram, outros foram bem-sucedidos e têm experimentado um tempo muito precioso com suas comunidades de fé. Igrejas estão avançando como crentes maduros que se multiplicam. Porque aí fica ouvindo histórias, né? Mas as histórias, se você observar, por exemplo, quando surgiu o chamado G12, né? G12, eu queria que você deve lembrar isso, se você se converteu agora, se você entrou para a igreja agora, talvez você não vai lembrar, mas os mais antigos, de uns 10 anos aí, 15 anos, eles vão lembrar do G12, que foi assustador. As igrejas ficavam arrepiadas, só falar no G12. Mas não temos que olhar porque aconteceu, ou porque foi, ou porque eles saíram, ou porque não entraram, enfim. Não. O princípio de discipulado foi ensinado por Jesus. Então você não tem que olhar para G12 ou o que for, não. Entendeu? Não. É claro, em alguns casos o G12 deu certo. Tem igrejas que até hoje estão aí, fortes e fortes, né? Pessoas que foram discipuladas de uma forma pessoal. Isso é muito bom. Se você puder fazer isso, melhor ainda. Se você, por exemplo, pegar 12 pessoas e se dedicar a elas 24 horas, é aí que está o detalhe. Se dedicar a elas 24 horas, as coisas vão fluir. Eles vão ser abençoados. Mas é preciso que você faça isso. O Jesus, ele passou 3 anos ensinando os discípulos, mas ele dedicou a esses discípulos 24 horas. Não foi simplesmente pegou os discípulos, você me acompanha e se vira. Não. Dedicação, ensino, bronca aqui, bronca ali, e assim foram caminhando. Ok? Se você ainda não está convencido de tudo isso, revise as características de uma igreja baseada em princípios e reflita como todos eles poderiam ser liberados na vida de uma igreja que apenas acontece no domingo dentro de um templo. É muito difícil, para não dizer impossível. Vamos lá, vamos refletir algumas coisas aqui sobre isso. Primeiramente, como todos os cristãos expressarão os princípios sacerdotal universal em um culto semanal? Como vai fazer isso? Não existe, não tem como fazer isso aos domingos, né? Durante a semana é complicado que algumas pessoas trabalham, né? E vão para a igreja, já chegam lá cansados, etc. Não tem como, tem que haver uma interação sim. Segundo ponto aqui. Como pastor se tornará um exemplo de vida para os novos discípulos se não se relaciona com eles além do púlpito?
Tem pessoas que conhecem o pastor só no púlpito. E pastor não foi criado para ficar em cima de púlpito. Pastor foi chamado, não foi criado, ele foi chamado para estar no meio das pessoas. Por isso que eu sou a favor de tirar aquelas cadeiras de tribuna, para que os pastores estejam envolvidos, porque a cadeira de tribuna, na verdade, ela dá uma ideia de superioridade, de uma separação entre uma pessoa oficial da igreja e outro que não é oficial, né? Então, amados, vamos nós sair fora disso. Não vamos permitir que isso entre nas nossas igrejas. Pastor tem que ficar no meio das pessoas, né? Isso não, ele ficar lá no meio, como fosse o próprio membro da igreja, isso não vai tirar a unção sobre ele, não vai tirar o respeito das pessoas sobre ele. Não tira, porque nunca tirou o meu. Eu sei que eu vivi com isso. Até hoje, se for preciso, convivo com isso. Então, é preciso sim que a gente entenda isso, em nome de Jesus. Vamos lá. Como transmitiremos verdade e vida somente por meio de contatos, aperto de mãos e nos fins das celebrações? Começa o culto, nem todo mundo chega cedo na igreja, porque o bom seria que chegasse pelo menos, no mínimo meia hora, né? Para poder se confraternizarem. Oh, meu Deus, né? Aquela confraternização bonita. E quando acaba o culto, é aquele aperto de mão para sua casa. E parece que se limita somente a isso. Isso é problema também, né? Então, como é que você vai transmitir? Como é que nós vamos transmitir a verdade se os nossos relacionamentos estão vivendo apenas em menção de uma reunião, de um culto, aonde só vamos nos confraternizar no final do culto e assim muito mal, né? Vamos lá para outra. Como seremos servos de discípulos se a nossa vida cristã se manifesta, mas entre quatro paredes? Não tem como. Como é que você vai fazer discípulos se você só se encontra só com essa pessoa dentro da igreja? Não pode, amado, dentro do templo, não tem como. Última. Como focaremos as pessoas individualmente, se as nossas estruturas e os nossos programas se dirigem genericamente à multidão? Queridos, a multidão envolvia com Jesus. Jesus nunca se envolveu com multidão. A multidão queria atrás dele. Mas o propósito de Jesus era somente vidas e pessoal. Então é isso que precisamos acordar, né? Então fica essa coisa que no meio da multidão fica difícil, é tudo pessoal, né? A resposta para essas perguntas tudo tem a ver com a vivência de relacionamento profundo em pequenos grupos. Só que você não compreenderá isso se considerar os pequenos grupos como apenas uma estrutura da igreja, mas há mais uma estratégia passiva de julgamento pelos resultados. Nós somos tão sistemáticos e apegamos a programas e olhamos tudo nas lentes do pragmatismo. É o que acontece hoje. Se não tiver resultado, não vamos para frente. Queridos, muitas vezes um trabalho discipulado ele demora, porque é um trabalho de longo prazo. Não é um lugar de resultados imediatistas. Não existe isso. E aí você busca um resultado, aparentemente parece um resultado, mas não é, mas não tem profundidade. É aquela semente que caiu sobre a rocha, né? O que vai acontecer com ela? Vai vir o sol, vai queimar e por ela não ter profundidade, ela vai morrer. É o que acontece com muitas pessoas hoje. Quantas pessoas que você conhece que estão fora do Evangelho hoje? Eu conheço uma porção. Mas por que elas estão fora? Porque elas não criaram raízes. O que cria raiz, queridos, é discipulado. Grupos de pequenos grupos, né?
pequenos grupos, onde nós vamos reunir um dia da semana, 2 dias da semana, vamos viver em relacionamento, vamos viver conversando. É isso. Por isso que eu falo, às vezes ser pastor de uma igreja grande, ela é muito complicado. Você precisa ter uma estratégia muito grande, precisa ter uma administração muito grande e, por sua vez, não pode nunca se perder diante da multidão. É o que está acontecendo com muitos pastores hoje. Por bondade, não confunda um pequeno grupo de discípulos com logotipo de pequenos, grupos multiplicadores, ou até mesmo com um sistema celular de células ou qualquer outra nomenclatura que você já deve ter visto por aí. Não vamos confundir. Nosso convite é para que você compreenda a preciosidade da vida cristã experimentada com irmãos que se olham nos olhos, que se assentam em círculos, que ministram uns aos outros, que se edificam, encorajam-se, ajudam-se, oram juntos e que vivem a mutualidade na essência. É isso. É o que está faltando na igreja hoje. Esse conjunto, esta cumplicidade, esta unidade entre eles. Sejamos uma igreja cuja vida não está apenas no templo, mas também nos pequenos grupos, exatamente como no livro de Atos. O que a igreja fazia em Atos? Não existia templo, na verdade, não existia templo, eles cultuavam dentro das casas. E as coisas aconteceram, amado, não precisou nada disso, né? Então, vamos lá. Eles sempre foram um ambiente propício para que esses princípios que não queremos perder se manifestassem com vigor na vida da igreja. O templo mantém sua importância, assim como a sua estrutura, né? As organizações e programas, mas se queremos ser uma igreja primitiva e experimentar o mesmo poder da transformação de vidas e na mesma multiplicação, temos que viver como ela vivia, valorizando os relacionamentos discipuladores no dia a dia, em todos os lugares, no templo, nas casas, em pequenos grupos, aonde for. Valorizar esse trabalho de relacionamento de discipuladores. Nós temos um curso que também a gente vai dar também aqui no nosso canal, que evangelismo versus relacionamento. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está na nossa escala, a nossa escala começa hoje, que é número 1, que é esse livro aqui, e ela vai, então, é número 8, a nossa escala é número 8. Então ainda faltam 7 livros, estamos aí trabalhando em favor disso aí, ok, queridos? Então, vejamos aqui, amados, a importância do discipulado, Vamos ver aqui que o nosso querido Warren Moore, ele afirmou: durante uns 300 anos, as primitivas igrejas usaram os lares como locais de suas reuniões de oração, de ensino e confraternização. As escrituras registram o desenvolvimento da igreja através dessas reuniões nos lares. Então, note que as reuniões nos lares não são ponto-chave, mas a resposta que queremos. Até porque as reuniões nas casas também podem ser consideradas programas. E há muitas igrejas que fizeram pequenos grupos, mas apenas um programa. Então, o sentido é oração, ensino, confraternização. Elas têm que se juntar, né? Tem que se juntar. Porque também só oração não vai edificar, só ensino não vai edificar, só se confraternizar também não vai edificar. Então tem que usar as 3. No momento ali vão estar orando, lendo a palavra, aprendendo a palavra e ao mesmo tempo se confraternizando, que é muito bom. Tá ok, queridos?
Então, uma coisa que é interessante, as verdades não mudam. Aquilo que éramos no Novo Testamento é o desafio que temos para hoje. Não diríamos que a forma atual de ser igreja está errada, mas é incompleta. A celebração do templo é maravilhosa, mas está faltando o de casa em casa. Uma coisa não exclui a outra. Nesse tempo de tanto individualismo, precisamos abrir a nossa casa para receber pessoas, pois quando abrimos a nossa casa, abrimos nossa vida. Queridos, é a maior honra e satisfação que alguém faça isso, abrir a sua casa para que haja reunião da igreja, das pessoas que preguem a palavra. Por causa da sua casa aberta, pessoas estão sendo salvas, estão sendo abençoadas, lares estão sendo edificados, lares estão sendo abençoados. Que dádiva, que gosto, que bom, que coisa maravilhosa. Vamos terminar então? É muito interessante isso, amados. É muito importante isso também, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Os pequenos grupos também não resolvem tudo. Mas eles potencializarão o cuidado, o serviço, o discipulado, a intercessão e a multiplicação de discípulos e as igrejas. Eles são um ambiente estratégico para vivenciarmos uns aos outros. Em Atos, a vida da igreja em Jerusalém girava em torno de relacionamento sob a direção do Espírito Santo. Experimentou um crescimento explosivo. Em poucos meses, tinha milhares de pessoas. Isso não foi a estrutura, mas a prática dos valores direcionada pelo Espírito Santo que impulsionou a tão grande colheita. Está vendo aí? Vamos ter que mudar isso aí. Concluindo, se olharmos o pequeno grupo apenas como movimento, ele vai chegar e passar. E se isso acontecer, a geração seguinte ficará receosa de tentar novamente. Então está em nossas mãos a oportunidade de abraçar novamente o princípio do Novo Testamento, trazê-los para uma vivência de pequenos grupos multiplicadores. É muito animador perceber que este é o tempo de Deus e que Ele quer nos usar para esse grande movimento em retorno ao jeito bíblico de ser igreja. O Senhor está mostrando a necessidade disso para hoje, exatamente está capacitando para realizar essa jornada. Quem vai fazer essa mudança? Eu ou você? Ou vai deixar que as próximas gerações venham continuar com o mesmo receio? Será que isso vai dar certo? Vamos avançar, amados. Pegue uma igreja, pegue uma casa, adote essa casa para você e vai lá, ensine a palavra para eles, orem, se confraternize com essas pessoas. Esse é o sentido da igreja hoje. A igreja precisa viver isso. Precisamos mudar esta ideia que isso não vai dar certo. Ao contrário, Jesus nos declarou isso. Jesus nos ensinou isso, que tudo vai dar certo. Então, vamos nós prosseguirmos. Estamos ainda na nossa 5ª unidade do nosso curso Vivendo os Princípios. De volta aos princípios. Então vamos voltar aos princípios. Não vamos esquecer isso. Foi ensinado por Jesus, depois vivenciados pelos apóstolos. A igreja até determinado século, ela experimentou isso, depois começou a abrir mão dessas coisas e infelizmente chegou a um declínio, um determinado século. Depois voltou novamente, depois... A história da igreja, na verdade, ela conta tudo isso, esse altos e baixos da igreja. Mas vamos agora, nesses últimos dias, avançar para um voo, aonde vamos levar a igreja ao conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu amado. A minha oração é que você consiga absorver isso em seu coração, em sua mente,
entender isso como base para a sua vida. Leve esse conhecimento para a sua igreja. Leve esse entendimento para a sua igreja. Pastores que estão me ouvindo, mude. Vamos começar a nos focar mais no discipulado. Vamos focar mais. Porque quando você um pastor inteligente é aquele que ensina, é o que faz discípulos e fazendo discípulos ele terá uma igreja forte. Eu conheço igrejas, infelizmente, que não tem nada disso. E se o pastor morrer hoje, a pergunta sempre é: quem vai dar sequência àquela obra? Rapaz, é complicado você assistir isso, mas acontece. Não somente uma, duas, mas existe uma boa parte de igrejas, de pastores que não ainda entenderam, estão vivendo como fosse eles o Senhor de todos. Mas vamos orar. Em intermédio desses vídeos, possamos abrir o entendimento das pessoas para a obra do Senhor. Amém? Deixa eu lembrar para você, meu amado. O céu é o nosso limite e em breve estaremos aí com um novo vídeo, né, no nosso curso de Volta aos Princípios, na nossa sexta unidade. Hoje finalizamos a quinta, estamos agora para nos preparar para a sexta unidade. Ok? Deus te abençoe, que a bondade e a misericórdia do Senhor te segue, venha te seguir, nos seguir para onde quer que formos, e que o amor de Deus Pai, a graça bendita e salvação de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida para todo sempre, e que assim aguardamos a volta do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.